A vida é mesmo assim, dia e noite, não e sim. Era uma vez um professor que dava aulas de literatura cantando Lulu Santos. E foi assim que ficou impossível esquecer uma das principais características do estilo barroco, a antítese, figura de linguagem que consiste na exposição de ideias opostas. Mas a música pode contribuir no processo de ensino-aprendizagem de outras N maneiras, inclusive na matemática. Para saber mais sobre esse assunto, continue sintonizado neste embalo. Está no ar o Educação. Os meus convidados de hoje são a professora de piano, Célia Andréa Soto, e o professor de biologia, Mário Santana. Muito bem-vindos ao programa. Obrigada. Professora, como é possível ensinar, ou melhorar o desempenho de uma criança em matemática utilizando a música? Sim, nós temos a possibilidade de criar uma empatia com a matemática e a música. Logicamente, isso precisa ser trabalhado em conjunto. A partir do momento que a música lhe oferece medidas métricas, o ritmo, proporções, são elementos que provavelmente você vai conectar com a matemática. Mas é necessário que, eu quero dizer o seguinte, não basta só você estudar música, né, e estar desconectado da matemática. É necessário uma associação para que a criança entenda. Por exemplo, se você tem uma proposta rítmica que você divide numa proporção de 4 tempos, de 2 tempos, isso tudo tem que ter uma lógica, tem que ter uma frequência. Né? A ideia musical, ela acontece diante de uma frequência, né? E aí o professor de música, ele pode ir chamando a atenção para essa particularidade, para algumas semelhanças. Sim, exatamente, uma conexão. Principalmente, né, na hora em que você vai trabalhar o ritmo. O ritmo, ele é todo métrico, né? Você parte de uma figura e depois você vai subdividindo essas figuras. Então, dentro de um compasso, você vai obviamente colocando sons, você vai colocando palavras e letras, que isso tem a ver com o canto, né, com a parte escrita. Então, é muito possível. Inclusive, eu tenho experiência, né, com alunos que me dizem o seguinte, porque eu trabalho piano, né, e uso a memória, óbvio, para decorar as partituras. E eles me dizem, isso é todo um contexto que me ajuda e me auxilia. Perfeito. E tem o tempo também, tem né? Tem o tempo, exatamente. Quando eu vou explicar uma proposta rítmica, você saindo de uma figura que você tem uma figura inteira, depois a próxima você tem aquela inteira que foi subdividida em 2 partes, 4, 8 e assim por diante. Maravilha. Eu comecei cantando, fazendo uma brincadeira, Certo. porque esse professor realmente eu nunca esqueci das aulas dele. Ele sempre usava música nas aulas, ele dava aula de literatura realmente. Mário faz isso na sala de aula? Bastante. Na verdade, não só assim com a matéria, mas até para construir ali um clima que seja propício para o aprendizado. Na verdade, assim, o aprendizado ele tem que ser visto em toda a sua extensão, né? A gente pensa muito no conteúdo, mas o aluno que chega ali, ele tem que ter um preparo emocional, porque ele não está desvinculado disso, para receber aquele conteúdo, para aprender. Ele tem que se colocar à disposição. E para trabalhar com determinadas turmas, né, assim, eu acho que todas as turmas têm um pouco disso, mas alguns tipos de trabalhos exigem um pouco mais de doação do aluno pelo trabalho mais intenso, ou precisa ser, às vezes, um trabalho um pouco mais focado. E a gente precisa preparar emocionalmente o aluno. E a música, ela cumpre muito bem essa função, porque não tem como a gente desvincular a música de emoção, né? E não só em relação à emoção, né? O aluno, ele fisiologicamente tem que estar preparado. Ele tem que ter dormido bem, ele tem que ter se alimentado bem. Isso tudo influencia. Mas o estado emocional dele pesa bastante. E a música, ela tem, eu acho que essa função de preparar
o espírito, né, dele para que ele se sinta bem de estar ali. Até para harmonizar o ambiente também. Sim. Porque alguns professores podem pensar, e pais principalmente, mas música na aula, isso vai dispersar o aluno? Muito pelo contrário. Se feito da maneira correta, não atrapalha em nada, né? Eu não dá, assim, lógico, para eu parar a aula e ficar cantando o tempo todo. Mas claro. O que eu faço, de modo geral, quando eu sinto que encaixa uma música em um determinado momento da aula, um determinado assunto pede essa música. Ou às vezes até assim, as pessoas estão já estou sentindo que está ficando pesado, por exemplo, pré-vestibular, é um trabalho mais pesado, então o aluno ouvindo a gente falando, dou uma respirada, vamos lá, gente, vamos dar uma relaxada. A gente vai, canta uma música, relaxa e volta. Só que a disposição é outra, né? Porque Perfeito. o aluno agora está motivado, ele consegue realmente se concentrar naquilo com muito mais facilidade. Em que outras disciplinas a música pode ajudar, professora? Olha, ela pode ajudar em história, eu acho muito importante. Artes plásticas. Né? Artes como? Artes plásticas. Porque, por exemplo, a música ela está conectada, né, praticamente com todas as artes, com a dança. Você vai assistir uma exposição, sempre tem um fundo musical que está associado à época, né, a toda uma cultura, a toda uma dinâmica do que aquela arte ou aquela forma está expressando para você. Então é muito importante, né? Quando você leva uma criança a visitar um museu, ela vai perceber que ali tem algum sentido, né, musical, ou não necessariamente, mas existe essa possibilidade, como arte contemporânea, com outro tipo de experiência musical. Então isso é bastante interessante. Em relação à história, eu imagino que é necessário, dependendo de todo o contexto, é muito bom você passar pela época, pelos períodos, né, pela manifestação artística dos povos, através da música, porque sempre existiu, né? Seja através do som, né, com o nosso próprio corpo, seja usando instrumentos, né, tá sempre ali presente. Então, é uma maneira de fazer uma conexão bastante interessante, né? Acho que está ligado a tudo no mundo, né? Porque tudo no mundo tem um áudio. Sim. Né? Eu lembro que eu li em alguma matéria, eu ouvi, e quando o caminhão está passando na rua, né, ali tem um áudio. Né? Tem as notas musicais estão presentes em absolutamente tudo. É isso, professora? Certo. E também, por exemplo, quando você trabalha grupo de musicalização, porque tem, né, um grupo de musicalização que você pode começar desde 6 meses de idade, com a criança que ela já tem uma noção de perceber, né, ensinando os primeiros ritmos. Então, tem várias experiências e aulas que você pode dar. Uma experiência que as crianças gostam, você relaxa todas as crianças e começa a trabalhar com elas o que elas ouvem, né? A noção de silêncio, a noção de ruído. Depois começamos a incluir nesses elementos noção de altura, noção de timbre, né? Entendeu? Então são experiências lúdicas que você está trabalhando em grupo. Mário, você, falando de história ainda, você tem uma experiência que você usou agora, há pouco tempo, nas suas aulas, para falar um pouco sobre a ditadura. Isso, eu e alguns amigos montamos uma aula sobre, na verdade, sobre as músicas de Chico Buarque. E aí a gente falava passava, né, por todo o contexto histórico, político, vendo também, né, traçando ali um paralelo com a literatura, porque tinham professores de história, de literatura, todos juntos ali, né? E eu, que embora seja de biologia, estava ali por causa da música também. E alguns alunos participaram, tinham alunas tocando flauta, outras cantando e tudo. Então foi assim, super legal, né? Tanto a montagem da aula, o preparo, quanto a execução. E isso, assim, como foi uma aula, foi praticamente um musical, né? Embora a gente não tenha
o preparo como ator, né? A gente está num palco como professor, né? Não tem jeito. E a gente acaba exercendo um pouco essa coisa. Alguns professores são um pouco mais artísticos que outros, né? Alguns cantam naturalmente, têm uma oratória e vão falar da história, mas representando realmente aquilo, dramatizando, né? Eu, de vez em quando, faço isso com alguns temas da biologia, mais complicado, mas dá para fazer, dá para dramatizar, envolver alguma história do cotidiano. Então, assim, essa parte artística ela é super legal porque conecta realmente ao aluno. Nesse caso, a gente conseguiu traçar bem o paralelo entre o conteúdo e a música, ela fazia parte dele, não tinha como dissociar. Foi muito legal porque muita gente, até como era um público muito jovem, muitos já conheciam e eram fãs de Chico Buarque, outros não conheciam e era uma obra que, era necessário que se conhecesse, não tem como não conhecer, né? E foi super interessante a experiência, né? A gente já tem outros amigos que também fazem isso, porque assim, a música ela tem a questão melódica, harmônica, rítmica, que vai trabalhar na parte emocional, né, do aluno. Tem a questão de também agir, né, ajudando na memorização e tudo, mas também tem a questão da letra, né, que traz uma mensagem. E quantas músicas a gente tem aí de músicas brasileiras que tem letras que retratam realidades muito legais de serem trabalhadas, né? Desde realidades políticas, sociais e, enfim, até do cotidiano deles. Quando a gente pega... Interpretação de texto. Eu lembro que eu também usava em sala de aula, quando eu dava aula para os pequenos, e uma vez, pequenos não tão pequenos assim, nesse exemplo que eu vou dar, eu estava falando de uma música da Adriana Calcanhoto que falava Na Cinza das Horas. E eu perguntava para eles, mas o que é Na Cinza das Horas? Botei eles para pensar, é um relógio cinza? Aí teve um que falou assim, mas no meio do ele voltou e falou, não, na cinza, vamos ouvir de novo. E é legal esse exercício. A gente vai agora para o intervalo e quando a gente voltar, Mário, eu queria que você desse um exemplo aí da aula de biologia usando música. Não desgruda, a gente volta já já.